exatamente. E o nome que a gente até falou aqui na semana passada, até você comentou, né, Aurélio? O Parede, confirmado, né? Saindo do Vila, a gente até debateu que entendemos que não é algo prejudicial para o Vila, né? O Parede existe uma expectativa sobre ele não conseguiu encontrar, e além de não ter um grande rendimento em campo, o Parede ainda se envolveu também em algumas situações desgastantes para ele, como aquelas com o Luizinho Lopes. Aquilo não foi desgastante só para ele, não, rapaz, até para Ana foi, para mim foi, porque nós falamos aqui que o Parede estava treinando em separado, rapaz, aquilo deu um rebuliço danado. Ninguém deu conta por ele para jogar contra o Avaí, né, Ana? Não foi, não jogou, Não, não viajou lá para Santa Catarina, mas que chegou informações aí de todo lado que não era verdade, e lá no final acabou se concretizando o que a gente havia informado aqui no Futebol 62. E tudo isso acabou pesando contra ele, né, Aurélio? E assim, as informações que eu recebi hoje sobre ele é que internamente ele foi uma pessoa que atrapalhou o Vila durante o ano. É um jogador que, como eu já disse outras vezes, ele acha que ele é maior do que é. Ele acha que ele tem uma moral com a torcida maior do que ele tem. E isso atrapalhou o clube, atrapalhou o Vila. Ele foi um ponto E negativo aí, no Ana, elenco você. que gerou Pode ir, Aurélio. instabilidade. E você, Ana, como é que você vê essa situação? Vamos dizer assim, esse extracampo, ele pesou muito para essa decisão do Parede, talvez mais do que o próprio rendimento dele? ele realizou uma coisa aqui em Goiânia, né? Foi o milagre da pessoa ter um insight de madrugada pensando que ele realmente não iria jogar contra o Avaí. Mas pesou contra ele o extracampo. As atitudes do Parede, como nós já citamos, a personalidade, parecia que, na verdade, o Parede nem tinha assimilado o grau da lesão que ele sofreu, que de fato ele iria voltar e o processo teria que ser com calma. Ele não iria voltar jogando para ser titular, incontestável, não, todo um processo com bastante calma. E isso não aconteceu. Ele queria voltar, ser dono da posição, jogar da maneira que ele se sentia melhor, não da maneira que ajudaria o time. Então, foi um desgaste muito grande. Foi um desgaste para o clube, para ele. Por exemplo, não é legal para a gente ficar noticiando, jogador foi afastado. Isso não é bacana para ninguém. Não é bacana para o clube, para o atleta. Mostra até uma crise, de fato é uma crise, em um momento muito decisivo do time. Então, vejo que realmente acho que se a gestão neste ano cometeu um erro, foi ter apostado no Parede nesse retorno. Porque o próprio presidente do Vila acreditou o nome do Parede como um grande reforço na janela de transferências. E isso o Hugo citou em entrevistas. Então, acho que esse talvez foi um erro muito forte da diretoria. Ele não se configurou esse grande reforço, né? Que era esperado, até porque em 2023 ele foi um jogador muito importante. No retorno, esperava-se aquele Parede, né? De 2023. Só que ele tinha sofrido uma lesão de joelho e ele não conseguiu reeditar, vamos dizer assim, o desempenho da sua primeira passagem pela equipe do Vila Nova. Outros nomes cogitados, né, para deixar o Vila nesse momento. Aurélio, você não teme que o Vila desmanche a sua base também, assim, que sobre pouca coisa dessa base para o ano que vem? Porque esse também é um receio, sabe? Eu não gosto dessa ideia de você estar sempre construindo um elenco. Eu até acho que você pode estar sempre reforçando um elenco, mas construir elenco, construir time, é sempre um processo muito complicado. Você não tem receio que esse desfecho de temporada faça com que o Vila tenha para o ano que vem montar um percentual muito grande do seu elenco?
Gerli eu tenho, só que eu tenho um receio maior de jogador acomodado, sabe? Você manter jogadores no Vila que estão acomodados com a situação, que do jeito que tá bom, eu acho que é mais prejudicial do que você, às vezes, fazer uma remontagem de elenco. É claro que a gente tem que ter uma base, tem que ter ali pelo menos meio time ali com boas referências para o ano que vem, mas tem jogador que não dá para continuar. Eu escuto que tem alguns outros jogadores que nem receberam proposta de renovação e não vão receber. Tem um dos atacantes que parece que tem dado trabalho também para o Vila, que não está entregando o que se espera dele, não deve renovar. Então, são jogadores que estão acomodados e os resultados estão dizendo isso. Então, apesar de eu ser muito favorável a manter uma base, todo ano que você terminar, você manter uma base e evitar ao máximo fazer um grande número de contratações, esse elenco mostra que tem muita gente que está precisando sair. Então, tem que ter um equilíbrio, obviamente, nisso, nas tomadas de decisão, para também não tirar muita gente e aí você desconfigurar todo um time para 26, mas que tem que ter uma chacoalhada boa nesse time para 26, tem que ter. Mas você vê possibilidades, assim, de, nesse cenário que você fala, de alguns jogadores que precisam sair, né? Você põe dessa forma, alguns jogadores, pelo comportamento, precisam sair. Você acha que dá para tirar esses jogadores e ainda manter uma base interessante? Gerli, dá para tirar os jogadores, mas tem uma base interessante sim. E eu acho que já está ficando alguns jogadores interessantes que, pelo menos eu vejo que está demonstrando uma evolução. Por exemplo, o André Luiz é um nome que está demonstrando uma melhora, que eu acho que tem que ser mantido. O Bruno Xavier é um nome que para mim tem que ser mantido. O Dodô é um nome que para mim tem que ser mantido. Só que se a gente for pensar em outros nomes, por exemplo, o Igor Henrique, que é o que eu pego muito no pé, é um jogador que eu fiquei sabendo que o Vila ainda não procurou para renovação. Esse último jogo ele fez 2 gols, mas no aspecto geral ele caiu muito. Então acho que é um jogador que está acomodado. E aí, se você for pensar para 26, se você não conseguir, por exemplo, uma coisa que eu pensei também, se você não conseguir fazer um contrato de produtividade com ele, eu acho que não é um jogador interessante para ficar. Porque você fazendo um contrato de produtividade, você incentiva o jogador a demonstrar um pouco mais de futebol. Então, talvez trabalhando em situações como essa, até pode ser que a gente consiga manter uma base um pouco maior. Mas eu acho que o Vila tem que pensar muito jogador a jogador para 2026. Muito jogador a jogador. E mais que a gente que está aqui fora, quem está dentro viu muito mais do que a gente. Então tem que ser feita uma análise muito minuciosa, porque o Vila tem muita dificuldade financeira e você ter jogador que não está comprometido é jogar dinheiro fora. E você, Ana, você não teme que o Vila fique com a base esvaziada para começar o ano de 2026, que já começa muito rápido, né? A gente, oficialmente, é para a gente ter jogo dia 11 de janeiro, mas pode ser que aconteça até de ter no dia 7, caso a federação consiga puxar essa data. E do dia 7 em diante, o pau tora, né? Então você não acha que o Vila pode desmanchar demais a sua base nessas trocas, nessas dispensas agora? Eli, sendo assim, honesta contigo, não, eu não temo isso. Eu tô muito com o Aurélio. Depois do campeonato goiano, eu vi um elenco muito com a personalidade mais arrogante, de achar que conquistaram mais do que o clube merecia, ou já que a missão já tinha sido completa. Muitos jogadores aí que talvez não. É melhor recuperar o ar em outro lugar. Então, eu já tenho uma base boa. Tem o André, tem o Bruno Xavier, tem. Vamos ver quem vai ser dos 2 garotos, o Pedro, o Romano e o Everton, apesar que eu acho que vão ser vendidos. Enfim, tem ali o João Vieira, que é uma espinha dorsal muito forte, na minha opinião, mas o restante eu acho que não dá. Teve o limite nessa temporada. Foi um time que, tecnicamente, que por nome, provou que dava para ter ofertado mais ao Vila e não ofertou. E repetir o mesmo erro, eu acho que seria algo muito, muito preocupante.
Mas, Erli, enquanto você falava, me veio outra coisa na situação, porque você fala em manter a base, né? Manter ali, ter um time esvaziado.